Irmãos, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 6. Gálatas 6, capítulo 1, verso 6 diz assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos abrir também lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O apóstolo vai dizer assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino, pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Irmãos, como o apóstolo falou lá para os Gálatas e também aqui ao seu servo Timóteo, o apóstolo ele tinha algo em comum entre essas cartas, que era o medo em que o povo de Deus estivesse se apartando do verdadeiro evangelho e entrando em outro evangelho. E quando ele chega aqui no livro de Gálatas, ele diz que admira-me que estás passando tão depressa. E essa expressão é tão importante para nós, porque às vezes nós pensamos que heresias destruidoras, elas entram e elas vão nos levando, às vezes, vagarosamente a errar. E nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui que esses irmãos que tinham sido ganhos pela graça do Senhor, eles estavam se deixando levar, e esse deixar levar, estavam tirando eles de uma certa forma muito depressa da verdade que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele continua dizendo, ele diz assim: ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que vai além desse que tenho pregado, seja anátema. Então Paulo, já há quase 2000 anos atrás, ele vinha advertindo a igreja que um outro evangelho, um outro Cristo seria apresentado para nós. E não é de se admirar que aqui, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, você vai ver que Paulo ele vai advertir certos irmãos que eles estavam dissimulando entre a igreja, e um destes era o próprio Pedro. E Paulo diz assim: resisti face a face a ele, e não me submeti a ele nem por uma hora, para que a verdade de Deus permanecesse neles. Então é muito difícil você hoje combater essas heresias destruidoras, porque às vezes um irmão ele pode estar num engano, assim como aconteceu com o nosso irmão Pedro. Ele estava dissimulando, quando ele estava com os gentios, ele estava comendo e bebendo com os gentios.
De repente chegou Tiago e os judeus, ele se apartou dos gentios e foi ter com os judeus e deixava os gentios meio de lado. Ou seja, Pedro, o primeiro apóstolo, aquele que andou com o Senhor, ele estava fazendo um certo de galantecismo. Ele estava querendo trazer a lei e o judaísmo para dentro do cristianismo. Eles estavam querendo, envolvendo certos irmãos, ao ponto de tentar circuncidar alguns irmãos. E você vê como é importante nós nos mantermos cuidados na palavra de Deus. E como é importante nós termos diante do Senhor um coração contrito, aquebrantado e um coração ensinável. Sabe por quê, irmão? Geralmente, quando entra algumas heresias no nosso coração, pensamentos contra as Escrituras, nós nos fechamos no nosso mundo e nós não aceitamos mais uma correção, uma exortação, uma repreensão. Por isso que Paulo agora, para Timóteo, ele diz assim, exorta, repreende. Mas ninguém gosta de ser exortado, né, Patrick? Você gosta de ser repreendido? Você gosta de ser contrariado? O ser humano não gosta de ser contrariado. E talvez seja essa uma dos grandes problemas que nós temos no meio da igreja. Quando nós não conseguimos ser corrigidos. Quando nós não conseguimos ser repreendidos. Ou quando temos dificuldade de sermos exortados. Porque hoje o mundo cristão, ele se encheu de heresias destruidoras, onde nós pensamos que a reunião é para que você venha e se sinta bem, seja um ambiente agradável para você, agradável para a sua família, agradável, né? Um ambiente que você vai sair daqui mais leve. E realmente, às vezes, nós estamos agradando a homens, mas não agradando a Deus. Por isso que lá em Gálatas, Paulo disse, se eu agradasse ao homem, não seria servo de Cristo. Não procuro agradar homem, Paulo diz. Porque aqueles que agradam homens não são servos de Cristo. Porque às vezes nós estamos agradando os irmãos e estamos envergonhando o nome de Cristo, ou até mesmo fazendo coisas que não diz nas Escrituras para que as pessoas sejam agradadas no meio da reunião. Ou seja, muitas vezes nós queremos igrejar pessoas que não são nem irmãos. E é muito difícil isso. Porque onde a palavra de Deus é pregada, apenas os verdadeiros cristãos vão conseguir suportar. Porque é um puro leite não falsificado. Por quê? Porque são coisas que são entendidas espiritualmente. E quando você fala coisas espirituais com pessoas carnais, as pessoas que não têm discernimento espiritual, elas vão se considerar ofendidas. Aquele irmão hoje me exortou. Que bênção, irmão. Parece-me que a palavra para os nossos dias é a exortação. Porque Paulo, quando ele chega para Timóteo agora, e ele diz que ele conjura Timóteo, ele diz, Timóteo, por favor, vem cá, meu filho, eu quero te fazer o meu último pedido para você. São as últimas palavras do apóstolo para o seu servo, o seu filho, uma pessoa que Paulo deu a vida. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que você pregue a palavra. Quando você achar tempo oportuno, ou quando você achar que não é tempo oportuno, você continua pregando a palavra. Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra, os irmãos são edificados. E ele diz, porque virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. E infelizmente, irmãos, esse tempo chegou. Por isso que no final aqui, Paulo vai dizer assim, tu, porém, ser sóbrio, suportai as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Porque quando você prega a palavra, você vai achar muitos inimigos. Quando você tem a diretriz de pregar a palavra, você vai desagradar muitas pessoas que você gosta. Mas nós temos sim que ser servos de Deus, porque se nós quiséssemos agradar a homens, não seríamos servos de Deus. Mas hoje, irmão, a cristandade está tão deturpada, a verdade foi tão dilacerada, que hoje, se nós não temos discernimento espiritual, nós não vamos conseguir mais discernir o que é verdade e o que é esse espírito de engano.
Porque hoje continua, irmãos, trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo. E uma das ferramentas que tem mais dilacerado a igreja do Senhor realmente é a internet, porque na internet você tem falsos mestres que estão introduzindo encobertamente heresias destruidoras, e eles são mestres, não são leigos, eles são falsos, mas eles são mestres. E talvez nós estamos dando ouvido para tantas coisas da internet, e estamos nos desviando da diretriz do Senhor, porque não temos escutado o Espírito Santo de Deus, que nos exorta, que nos repreende e que nos corrige. Muitas vezes nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser exortados, nós não queremos, irmãos, porque não é do ser humano gostar disso. Mas o Salmo 141, verso 5, se eu não me engano, diz: repreende-me o justo e será óleo sobre a minha cabeça. Nós precisamos cuidar com a língua lisonjeira, mas a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e é uma luz para o nosso caminho. Ela é poderosa, irmãos, para discernir como nós devemos andar. Paulo vai além. Paulo diz assim: ainda que nós, ou eu mesmo, ele diz, ou desça um anjo de luz e vos pregue um outro evangelho, seja esse evangelho anátema. Ele vai além, ele diz, ou um evangelho que vá além daquilo que eu vos tenho ensinado. E hoje, nos nossos tempos, nós estamos acostumados com coisas que vão além do que Cristo falou. Ou seja, nós estamos fazendo esse tipo de reunião, não está na Bíblia, mas é só para agregar as coisas do Senhor, né? Não está na Bíblia, mas também não está na Bíblia que não pode fazer, mas você vai além do que aquilo que o Senhor falou. Você está desenvolvendo algo que não está nas Escrituras. E às vezes, de começo, de bate-pronto, essas coisas dão um grande resultado. Porque as coisas que não estão nas Escrituras vão ser mel para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Para aqueles que procuram somente uma filosofia de vida. Ou para aqueles que procuram esse humanismo que quer fazer com que você seja uma pessoa feliz. Ou um materialismo que diz que você precisa ser rico, que você precisa ser próspero, que você precisa ter isso, ter aquilo, que você precisa fazer assim. Ou a doutrina da prosperidade, ou a doutrina do pensamento positivo. Você precisa mentalizar coisas boas para a sua vida, que o que você mentaliza vai atrair para você. Irmão, isso é o diabo. Isso não é o Espírito Santo de Deus. É bonito, é lindo. Parece-nos um anjo de luz trazendo essa novidade. Mas são coisas que vão além do que o Evangelho prega. E nós vivemos nesse tempo, irmão, um tempo de muito engano, um tempo de muitas coisas. Há muitas vozes hoje no mundo, há muitos mestres, há muitos teólogos de YouTube, há muitas pessoas pregando coisas que aparentemente vão alegrar você, mas de fato vai trazer pobreza para você. Porque, irmãos, realmente, nós nos reunimos aqui há algum tempo e nós já tivemos irmãos que deixaram de ser cristãos e partiram para o judaísmo. Nós já tivemos irmãos que deixaram de ser cristãos e partiram para o arianismo. Eles deixaram de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós já tivemos irmãos que erraram em tantas coisas. E se nós formos pegar o princípio desses erros, está em serem informados pelo YouTube e pela internet. Então você começa a escutar coisas e começa a acender pensamentos em você. E você vira o teólogo da internet. Hoje está mais prático. Hoje é o teólogo dos cortes de podcast. Você escuta um corte de um podcast e aquilo já vira uma verdade para você. Mas você não conhece a história da igreja, você não conhece a história dos irmãos, você não conhece o preço que foi pago para que hoje nós pudéssemos ter um evangelho puro e cristalino sendo pregado. Foram vidas e vidas dadas para que hoje o evangelho pudesse chegar até nós. E o diabo, o nosso adversário, ele tem lutado com todas as forças para dilacerar o povo de Deus. E estas coisas estão tão perto de nós que nós nem imaginamos, irmãos.
Às vezes nós estamos praticando essas coisas e não conseguimos enxergar. Certa vez eu estava entre os irmãos e o irmão orava: declare, irmão, declare que o Senhor vai fazer isso. Nossa, irmão, a tua declaração, infelizmente, não tem valor nenhum. O Senhor é o que Ele é. Ele mesmo disse: eu sou o que sou. Não precisa você declarar. Declare que a sua vida vai ser uma bênção. Porque há poder nas suas palavras. Não, não há poder nas suas palavras, irmão. Não há. Há poder no sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Há poder na graça de Deus que nos resgatou. Há poder no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso Deus. Essas coisas andam tão perto de nós. O gnosticismo, o judaísmo, o materialismo, o misticismo que hoje nós estamos acostumados a ver. Você vê que as coisas espirituais se tornaram tão escandalosas no meio da sociedade que os irmãos eles pegam e descartam tudo e partem para um sensacionismo. Agora nós não acreditamos mais em nada que acontece no espírito, porque essas coisas desse misticismo, desse evangelho secularizado que tem sido pregado, tem envergonhado muito. Então agora nós vamos partir agora para um lado mais presbiteriano, um lado mais reformado. Mas cuidado também, irmãos, os presbiterianos, eles batizam até crianças. Então nós temos que ter muito cuidado, porque os erros estão muito próximos de nós. E essas coisas estão encostando em nós. E às vezes nós estamos perdendo irmãos, e irmãos vêm se desviando porque eles não têm colocado a sua atenção e o seu cuidado na palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser, para nós, correção, exortação e repreensão. Porque se nós não estamos sendo corrigidos, nós precisamos procurar um outro lugar para reunir, porque onde a palavra de Deus é pregada, nós precisamos ser corrigidos. É como aquele pai que não corrige o filho. Você solta uma criança. Pega o Otto e solta ele. Solta ele, não repreende ele mais, deixa ele fazer o que ele quiser. Daqui 10 anos vocês vão ver o que vai ser o Otto. E não só o Otto, qualquer criança. Por quê? Porque nós temos o mal dentro de nós. Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. É por isso, Alberto, que se você soltar qualquer pessoa sem Cristo, ela vai ser a pior pessoa do mundo. Porque nós temos a inclinação para o pecado. Isso é algo que vem dentro de nós. Isso é algo que vai nos levando para as coisas que não são coisas do Senhor. E você vê isso quando você tem um filho. Não é, Rodrigo? Quando você vê aquela criança linda, maravilhosa, como ela é uma criança doce, ela começa a ser uma criança amarga. Você começa a ver nos seus filhos a maldade. Você começa a ver nos seus filhos um fruto de teimosia. Sabe por quê? Porque o ser humano é teimoso. E quando você repreende ou corrige seu filho, ele vai berrar com você. Porque isso está dentro de nós. Porque quando somos corrigidos, nós berramos. Quando somos exortados, nós pulamos. Por quê? Porque a correção, ela traz sabedoria, mas a língua lisonjeira traz a ruína. Precisamos considerar, irmãos, que estas coisas estão encostando em nós, e nós precisamos estar cada vez mais fechados com Cristo, mais alicerçados na vida da igreja. Por isso que Paulo diz para Timóteo que a igreja é o baluarte da verdade. O que é a igreja? A igreja é a guarda da verdade. É onde você está guardado com a sua família. Mas, você pode me perguntar, mas olha a situação da igreja. Você olha para uma certa grupo de irmãos, eles estão fazendo algumas coisas fora da palavra. E são tantas coisas que estão sendo feitas fora da palavra. Por quê? Porque nós não temos considerado o que Paulo falou nos seus últimos momentos de vida. Paulo ele tinha um homem em que ele confiava. E quando ele chega com Timóteo, nas igrejas, ele diz assim: ninguém menospreze a tua mocidade, porque diante de Deus tu é um varão aprovado, mesmo com toda a tua mocidade. E Paulo pede a Timóteo, ele diz: Timóteo, meu filho,
conjuro-te, por favor, eu te peço com todo cuidado, prega a palavra. Quando você achar que é tempo oportuno, nós às vezes pedimos, Senhor, prepara um tempo oportuno para que eu possa pregar a palavra para aquele meu amigo, para aquele meu irmão, né, Adriano? Mas o Senhor diz, não, Paulo diz, não só em tempo oportuno. Quando tu achar oportuno, prega. Mas quando tu vê que não é oportuno, prega também. Amém? E ele diz, corrige os que estão se desviando. Repreende aqueles que são merecedores de repreensão. Exorta aqueles que precisam ser exortados. Com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade, um coração longânimo. E a doutrina é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, pois haverá um tempo, e esse tempo chegou, que não suportarão mais a sã doutrina. E realmente, irmãos, pregar a sã doutrina, a sã palavra de Deus, é difícil, sabe por quê? Porque não dá lucro. Não. Se está dando lucro, você não está pregando a palavra. Tem alguma coisa errada. Não dá lucro. Desde os pais da igreja, todos esses irmãos que foram pregando a palavra de Deus, eles foram se doando. Veja a vida do apóstolo Paulo. Ele sendo um fariseu, ele era homem de uma tribo de reis, ele tinha uma linhagem que tinha bens financeiros. Ele era um homem estudado, letrado, um homem que quando chegava, ele apavorava as igrejas de tão zeloso que ele era no judaísmo. E ele vai ganhando o conhecimento do Senhor a um certo ponto, que aqui em 2 Timóteo ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, traz a minha capa e os meus pergaminhos. Tudo que ele tinha, toda a sua energia, toda a sua vida, ele depositou aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele tinha por certo o que era ser um cristão, o que era ser um irmão verdadeiro, o que era a diretriz para a vida dele. Por isso que ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, haverá um tempo que eles não vão suportar mais isso, não vão suportar mais a sã doutrina. E eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então pense comigo. Se eu sou um cara materialista, se eu sou um cara que penso somente no meu eu, no meu ego, na minha vida financeira, que tem a minha confiança, como Paulo diz, nas instabilidades das riquezas, eu vou me cercar de mestres segundo a minha própria cobiça. Não é verdade? Então eu não vou querer reunir mais onde a palavra de Deus é pregada de uma maneira coerente, mas vou querer reunir onde as pessoas me enchem dessa prática que eu tenho dentro de mim. Sonhe que o Senhor vai te dar. Porque se o Senhor te deu o sonho, é porque Ele quer te dar isso que você sonhou. Isso é o diabo que diz. Isso não é a palavra de Deus. Você merece. Não, irmãos, nós merecíamos só o inferno. Nós ganhamos a salvação eterna na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse foi um dom não merecido. Porque se você orar para o Senhor, restitui, devolve de volta o que é meu, talvez você esteja lascado. Porque a única coisa que nós éramos merecedores era do fogo do inferno. E Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 3. Todos pecaram. A boca de todos é veneno de víbora e serpente. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Se você pensa que você é melhor que alguém porque você se converteu, não, irmão. Não há quem faça o bem. Nenhum. Todos se extraviaram. Paulo coloca tanto judeus como gregos, como gentios, todos no mesmo balaio. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Mas pela graça de Deus, hoje, nós somos salvos. O Senhor nos salvou e foi pago um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas Paulo diz, nós precisamos, irmãos, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Nós precisamos corrigir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina. Porque, mesmo que desça um anjo de luz e pregue um outro evangelho que não seja este, que seja anátema. Ou que vá além daquilo que nós estamos pregando, que seja anátema.
E esse tempo tem chegado. E veja, eles se cercam de falsos mestres, sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvidos à verdade e entregarão a fábulas. Se entregarão a fábulas. E hoje há tantos irmãos que nós conhecemos de 20, 30 anos atrás, que eram irmãos que andavam segundo o caminho do Senhor, irmãos que tinham um testemunho na cidade e que hoje estão pregando cada coisa, irmão. E quando Paulo fala fábulas, é realmente uma história de criancinha. Uma coisa inadmissível. Coisas que o Senhor, olhando lá de cima, deve dar uma repulsa no coração dele. Por isso que lá na carta à igreja de Laodiceia, ele diz, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Veja a ânsia que dá quando o Senhor vê esse tipo de coisa. Hoje a igreja diz que é rica, que não tem a necessidade de que ninguém ensine, porque são falsos mestres. Eles já sabem tudo. E como é difícil você corrigir, repreender e exortar as pessoas que já sabem tudo. Como é difícil você estabelecer o reino de Deus no meio de pessoas que já sabem tudo. Porque a pessoa que sabe tudo, ela não vai ser corrigida por você, que não sabe nada. Por isso que Paulo, quando ele vai apresentar Timóteo, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Porque diante de Deus, Timóteo era um varão aprovado. Mas, irmãos, hoje é tão difícil. São tantas coisas. Com coceira nos ouvidos, eles não vão dar mais ouvido à verdade, mas se entregarão às fábulas. E hoje você tem fábula para tudo que você quiser. As heresias antigas do cristianismo, o arianismo, que negava a divindade de Cristo, hoje, traduzindo-se, nós achamos os testemunhos de Jeová. Eles são testemunhas de Jeová. Mas a primeira coisa que eles chegam para falar na sua casa é que Jesus não é Deus. Mas isso já é tão antigo, irmão. Isso não é novidade. Aí você pode pensar, Patrick, não, mas isso não vai chegar até nós. Já chegou aqui, irmão. E já teve irmão que reuniu conosco aqui, que caiu nessa heresia destruidora. E ele não conseguiu suportar a verdade, porque ele não conseguia suportar quando nós falávamos abertamente que Jesus Cristo é Deus. Ele não suportava. E bem fez ele ir embora. Porque um irmão, ou um suposto irmão, que não suporta escutar que Jesus Cristo é o Senhor e Deus, porque a palavra diz isso, ele precisa ir embora. Porque a reunião ela é feita para os irmãos. Por isso que na carta de João você tem aquela expressão que João diz, saiu do nosso meio, por quê? Porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não teria saído. É isso que João diz. Mas veja como é difícil. E parece que é difícil hoje. Se você quer agradar o público, você não vai poder dizer que Jesus é Deus. Você não vai poder mais pregar contra pecado. Você não vai poder mais pregar contra a degradação humana. Você não prega mais, irmão. Então você vai somente poder virar um coach. Ou trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Falar, oh, irmãos, agora nós vamos fazer a festa do Hanukkah aqui. Vamos cada um comprar um quepazinho, vamos botar um quepá e vamos começar a cantar em hebraico. Nossa, irmão. Vai ficar tão bonito aquele culto, né? Com aquele jogo de luz. Fica tão lindo, né? Mas, irmão, isso não é o evangelho, irmão. Isso é uma fábula. Isso é não dar ouvidos mais à verdade. Isso é se perder, irmãos. Você vê no evangelho de João, João combatendo o gnosticismo nas suas cartas, ferozmente, porque era uma heresia que já tinha entrado já no primeiro século. E são tantas coisas, irmãos, que nós precisaríamos muito tempo para falar para os irmãos. Mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que possamos
nos firmar na fé e não nos deixar levar por esses espíritos enganadores que têm enganado o povo de Deus, que têm feito o povo de Deus tropeçar e sair do reto caminho do Evangelho. E é tão difícil, irmão. É muito difícil. Certa vez eu cheguei numa cidade e o irmão tinha escutado uma pregação, né? E o irmão estava uma bênção até aquele momento. Chegou um certo momento da conversa, o irmão me parou e disse: irmão, eu estava vendo uma pregação lá, o irmão leu tal lugar. Vou falar por cima assim para não expor ninguém. E o irmão crê mesmo naquilo que o irmão leu? Eu falei: é lógico, irmão. É claro que eu creio. Mas o irmão crê 100% naquilo que o irmão leu. 100%, 1000%, como o irmão quiser imaginar. E eu estava com outros irmãos, e eu não quis deixar por baixo, porque às vezes os irmãos eles têm aquela politicagem, né? Não vamos falar desse assunto, porque realmente vai trazer discórdia entre o povo de Deus, mas eu não deixei o irmão passar, não. Eu falei: não só eu creio, o irmão ali também crê, aquele irmão lá também crê, aquele irmão também crê, todos os irmãos que reúnem conosco crê, mas os irmãos assim, todos esses creem, irmão, assim como eu estou falando. Às vezes eles não falam para vocês, mas eles creem assim. Porque quando você vê um espírito de desordem no meio do povo de Deus, ou seja, um espírito de engano, você vê que até mesmo o rosto das pessoas se transforma quando eles questionam algumas coisas. Porque há duas maneiras de questionar as coisas. Ou você questiona para aprender, ou você questiona para estar ferindo, para estar se intrigando, para estar trazendo alguma coisa negativa. E dificilmente você encontra alguma pessoa que está numa heresia te questionar para aprender. Pelo contrário, ele te questiona para te julgar. Por quê? Porque é difícil, Felipe, nós não gostamos, irmãos, de ser corrigidos. É difícil, irmão. Vai que o Adriano está gravando uma música lá, e fala: Adriano, tu desafinou aqui, irmão. O irmão vai olhar para você: ô, irmão, será, irmão? É difícil ser corrigido, né, Adriano? Em todas as áreas, irmão. Imagina nas áreas que nós temos mais ataque do diabo. O diabo trabalha no orgulho, mas o servo de Deus ele precisa corrigir com longanimidade e doutrina. Só que há necessidade disso, irmão, para que a vida cristã seja uma vida cristã equilibrada. Se nós estamos, repito para os irmãos, num lugar onde nós não somos corrigidos, não somos repreendidos e não somos exortados, não é um lugar para você levar a sua família. Não, não é. Porque um lugar onde não tem regra, um lugar onde não tem doutrina, não é um lugar sadio. Mas se onde nós estamos sendo corrigidos, a palavra diz que aquele que ama, corrige. Aquele que não está nem aí para você, ver você caindo numa heresia, vai dizer: vai mesmo, vai nessa. Ou pode dizer assim: quer uma carta de transferência? Eu faço uma carta bem bonita, te indicando para outro lugar. Vai, irmão, pega aqui e vai. Mas não é assim na igreja, irmão. Então você consegue compreender como está difícil pregar o evangelho? Porque se nós quiséssemos somente agradar as pessoas, nós vamos encher um lugar de pessoas não cristãs. Como hoje, somente nessa cidade, quantos e quantos e quantos lugares estão cheios de pessoas. Mas quantas dessas pessoas são cristãos reais? Quantas e quantas dessas pessoas estão lá por quem Jesus é e não pelo que Jesus pode fazer por elas? Mas agora pense comigo, quantos estão se reunindo hoje procurando uma benção? Não entenderam o evangelho, porque Deus deu tudo o que ele tinha para nós. Ele deu o seu único filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O que mais eu vou querer, irmão? O seu filho Jesus Cristo verteu todo o seu sangue para que hoje eu pudesse estar aqui comunicando a verdade de Deus para nós. O que mais eu vou querer? O que mais é importante? O que mais eu preciso? Por isso que Paulo diz que nós já fomos
abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que Pedro diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E é por isso que Paulo teve tanta intrepidez e repreendeu Pedro face a face. E quando diz face a face, Paulo se levantou, foi na cara de Pedro e disse: você está fazendo isso. Nossa, Paulo era carudo, hein? Já foi lá para Pedro, o primeiro apóstolo. Mas veja como Pedro tinha um coração ensinável, irmão. Porque quando você lê as cartas de Pedro, você vai ver que parece que não é o mesmo Pedro que está ali fazendo esse jogo, esse meio de campo entre os judeus, querendo converter os judeus, os cristãos ao judaísmo, fazer essa junção entre o judaísmo e o cristianismo. Pedro não fez mais isso. Ele foi repreendido, aceitou a repreensão e mudou o seu caráter. Nossa, mas Pedro tinha um caráter difícil, irmão. Mas Paulo, ele tinha intrepidez da palavra. Paulo, ele estava com a verdade. Por isso que Paulo diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade. E muitas vezes nós precisamos de libertações em várias áreas das nossas vidas. Porque pensamos de uma maneira errada, mas não queremos ser corrigidos. Andamos de uma maneira errada, mas não queremos ser exortados. Não aceitamos repreensão dos irmãos. Mas a igreja é um ambiente para correção, repreensão e exortação. Para pastoreio, para cuidado, para muitas coisas essenciais. Mas para repreensão, exortação e correção. E nós precisamos, irmãos, porque há muitas vozes hoje no mundo. São tantas coisas que têm feito o povo de Deus sofrer. São tantos enganos. Sabe, quando eu vejo um irmão novo assistindo coisas no YouTube, eu penso: nossa, que perigo, irmão. Que perigo. Porque as coisas que são encobertas são mais perigosas do que as que são descobertas. Aquelas coisas que tem na internet que nós sabemos que são repreensíveis para os cristãos, já estão descobertas. Mas as que estão encobertas, irmão, como que nós vamos tratar com elas? Que perigo, irmão. Veja que hoje nós estamos a um clique de qualquer tipo de heresia que você imaginar. E essas heresias são tão terríveis. Nós não podemos ignorar os ardis do diabo, porque elas entram no nosso coração e elas tomam o nosso coração. E quando nós estamos vendo, nós estamos deixando, às vezes, até a congregação dos irmãos por causa dessas heresias. Há algum tempo atrás, alguns irmãos escreveram uns livros, e uns livros cheios de verdade. Mas foram os livros que dizimaram a igreja brasileira e não somente brasileira. Os irmãos já não queriam mais se reunir, porque não tinha necessidade de você se reunir com outros irmãos. Sabe, Adriano, você pode se reunir na sua casa, que era a igreja nos lares. Veja que interessante. Então você fica lá, o seu marido, a esposa e os filhos. Ali tem uma igreja, ali já tem uma igreja. E isso é parte da verdade. Mas isso não é a verdade de um todo. Mas esses falsos mestres pegam esses pedaços da verdade, desintroduzem de onde eles estão e colocam eles na sua frente de uma maneira que você pensa que aquilo é uma diretriz ou é uma doutrina para a igreja. E daí você deixa de conviver com irmãos. Você não parte mais o pão com os irmãos, porque hoje também tem doutrina, e tem muitos irmãos hoje partindo o pão com Coca-Cola e pizza, porque os elementos não são essenciais. O que é essencial é o estar junto, sabe? São coisas que, quando você vê, são pessoas maravilhosas, porque o que elas falam vão te botar para cima. O que elas falam parece ser coisas assim que vão te agradar muito. E quando você vê, tem um GP do lado da sua casa. Tem uma reunião familiar do lado da sua casa. E é tão interessante, né, irmão?
E se você participa de um negócio desse, vocês vão ver que eles vão falar de tudo. Não todos, irmão. Não estou generalizando, mas uma grande parte. Mas eles não falam mais de Cristo. E nesse GP você não vai ser corrigido. Não. Você não vai ser exortado. Não, também não. Você não vai ser disciplinado. Não, não. Claro que não. Mas você vai ser colocado para cima. E se você vai lá e vai se sentir melhor, que bom. Mas quando vem as lutas e as perseguições, você vai dizer, mas eu não entendo. O Senhor não disse que se eu cresce eu ia comer o melhor dessa terra? Por que eu estou passando privações, lutas? Porque você está escutando vozes estranhas e não a voz do Espírito Santo de Deus. A verdade, por mais dolorida que seja, ela continua sendo a verdade. E é a única opção para os cristãos. Por isso que Paulo diz assim, se outro evangelho que vá além. Aí você pode dizer, não, Isa, mas só vai um pouquinho a mais. Só está indo um pouquinho a mais, Jean. É só uma coisinha a mais aqui. Não vai fazer mal, faz, irmão. Vocês lembram daquela ilustração que nós damos sempre? De um navio que vai sair do seu porto? Pense num navio aqui no Porto de Santos. Ele precisa chegar lá na África. Mas se ele tiver 1 centímetro fora de rota aqui, você vai poder dizer, não, mas é só 1 centímetro. Não vai fazer diferença nenhuma. Depende. Porque no final, 1 centímetro se torna alguns metros, dependendo da rota que você está percorrendo. Então veja que interessante. Você vê tantas coisas, tantas desgraças, tantos irmãos sofrendo por falta de conhecimento, porque não está sendo mais pregado a palavra de Deus. Por isso que sempre que nós conversamos com os irmãos, nós damos graças ao Senhor, porque é difícil, é muito difícil. Porque não tem nada que vai incentivar você a não ser o Senhor. Você vai fazer as coisas pelo Senhor, onde a palavra é pregada. Você não vai almejar nenhum cargo entre nós, porque nós somos todos irmãos. Qual é o maior cargo que nós temos? Eu sou um irmão. O que poderia ser maior do que isso? Eu sou um filho de Deus. E você também é. Então nós não temos mais aquela hierarquia que você vai almejar. Não, agora eu quero ser um diácono. Amanhã eu quero ser um diretor de diácono. Depois da manhã eu quero ser um diretor de patrimônio. Até que eu chegue a vice-presidente da igreja. E daí depois eu posso chegar até a presidente da igreja. Não é? Então onde é que está a intenção do coração? É o mundo dentro da igreja. Mas onde a palavra de Deus é pregada, qual vai ser a tua intenção, irmão? Qual vai ser a tua motivação? O que você vai almejar aqui? Apenas o Senhor. Porque o Senhor é suficiente. Ele é tudo em todos. Então, se nós nos reunimos apenas pelo Senhor, é uma graça que o Senhor nos deu. Essa porta aberta que o Senhor abriu. E realmente há muitos adversários. Mas veja que graça. Você reunir num lugar onde a única motivação do seu coração é o Senhor. Qual é a tua motivação? Nós já tivemos irmãos aqui que pensavam em fazer uma grande banda. Talvez eles sabiam que eu e o Marcelo eram músicos, né? Daí vinha mais um. Nossa, a igreja de músicos, só tem músico nessa igreja? Nossa, dá para montar uma banda, né? De vez em quando esse irmão me fala, eu quero lá tocar na tua igreja. Isso, nossa, irmão. Imagina uma igreja que se fosse minha, né, Patrick? Meu sangue se verter aqui, daqui 10 minutos você tem que sair correndo, que vai cheirar mal. Não tenho nada para oferecer. Olha a motivação dos corações. E são motivações que precisam ser mudadas no nosso coração. Qual é a sua motivação? Você precisa ter uma motivação de ser um servo de Deus, uma pessoa que anda pela verdade, que cria os seus filhos no caminho do Senhor. E é por isso, irmãos, como eu sempre digo para os irmãos, se você visitar um presídio, isso é uma verdade dura. Você vai se admirar porque lá no presídio, de cada 10 presos, 8 é filho de crente, irmão. Chega lá, chama o fulano lá, porque quando você vai fazer uma visita no presídio, você precisa fazer uma visita coletiva. Se eu for visitar alguém lá, eu tenho que visitar
geral, né? Quem é aquele? Aquele é o Pedro. O que Pedro fez? Pedro é ladrão. E o João? João é homicida. E Isaac? Isaac é traficante. E aquele lá? Irmão, é só assim, irmão. E quando você vê um nome bíblico, você até se assusta. Por quê? Porque as piores atrocidades que são cometidas são por pessoas que são supostamente filhos de crente. Por quê? Porque viveram, talvez, toda a sua juventude numa reunião onde Cristo não era pregado. Então, quando ele vira um homem, ele vê que, não, isso aqui é tudo mentira. Não vê realidade de vida nos pais, nos irmãos. E veja, irmãos, nós, irmãos, nós somos cheios de defeitos. Não pense que você chegou num lugar, agora eu cheguei num lugar que não tem. Não, irmão, você chegou num lugar de irmãos defeituosos, mas que reconhecem os seus defeitos. E um dos atributos dos irmãos, daqueles que querem crescer no Senhor, é que nós precisamos ter um coração ensinável. Porque quando nós fechamos questões dentro do nosso coração, questões que nós, às vezes, nem nos aprofundamos, nós estamos sujeitos a muitos erros. E esses erros nos fazem naufragar na fé. De uma maneira terrível. E nós, os irmãos que são mais antigos, nós já vimos muito disso. Nós perdemos irmãos por judaísmo, irmão. Como que uma pessoa que crê no Senhor volta a ser judaizante? Só assistindo videozinhos de YouTube, irmão. Parece tão longe, mas não é. Modalistas não acreditavam no Espírito Santo de Deus, irmão. E às vezes nós corrigindo os irmãos, não, irmão, mas o irmão não acredita no Espírito Santo, também não faz mal, vai devagar, não, irmão. Infelizmente, quem não acredita no Espírito Santo de Deus, ele não pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então você precisa ter essas informações bem definidas no seu coração. Porque senão é como se você deixasse um pezinho para o diabo puxar. E quando você dá algo para o diabo ficar, ele vai te levar para o buraco, irmãos. E por isso que nós temos lutado tanto para que a verdade do Senhor seja pregada. Por isso que a igreja precisa manter essa disciplina de ter e ser irmãos com um coração ensinável. Sabe, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, ou se você tem algumas questões fechadas na sua mente, se você vir perguntar para algum irmão, não pergunte para questionar ou para ver o nível de conhecimento que o irmão tem. Mas pergunte como o Senhor Jesus ensinou a perguntar. Jesus diz assim, ó, cada um considere o outro superiores a vós. Se eu considerar o Felipe superior a mim, quando eu perguntar alguma coisa para o Felipe, eu estou perguntando para aprender, não para questionar. Então nós precisamos aprender. Ou seja, aprender a aprender. Aprender a ter um coração moldado. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você chega em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, você vai ver que ele teve aquele grande erro da vida dele. A palavra diz que nos anos onde os reis saíam à guerra, Davi decidiu ficar ali por casa. E ele olha aquela mulher linda, e ele deseja ela, pega ela, mata Urias, faz tudo aquilo que vocês sabem. Mas no capítulo 12 de 2 Samuel, Natan chega a Davi e conta aquela historinha das ovelhas, que vocês bem conhecem, né? Olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Ele olhou a ovelhinha só daquele conservo dele e foi lá e pegou. Davi se levanta, quem é este homem? Natan diz, esse homem é tu. O que aconteceu com Davi? Davi não argumentou, irmão. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se humilhou em pano e cinza. Esse é um coração aquebrantado e um coração ensinável. Ou seja, não importa o grau do nosso pecado, nós precisamos ter um coração
ensinável. Porque se nós não termos esse coração ensinável, nós vamos estar paralisados na fé. E na fé, vocês já sabem, quem fica paralisado já retrocede. Então, se nós termos esse coração ensinável, nós vamos aprender a ser corrigidos, aprender a ser repreendidos e aprender a ser exortados. Você quer ver, irmão? É só você começar a ser um bom analista. Quando o irmão ele deixa de pedir conselho e ele começa a viver a sua vida mais retirada, você já vê que aquele irmão está com algum problema. E vocês que me conhecem sabem que a gente não é de dar conselho, a Deus dará. Nós só damos conselhos àqueles que pedem. Porque nós respeitamos a particularidade de cada irmão. Mas se algum irmão quiser conselho, nós, na medida do possível do nosso conhecimento, nós ajudamos. Mas quando o irmão para de pedir conselho, irmão? Quando o irmão começa a viver uma vida desregrada, começa a se apartar das coisas espirituais, você já vai começar a ver que ele vai começar deixando a reunião, e daqui a pouco você vai se dar por si. Cadê o irmão? O irmão se foi. Se foi, irmão. Se foi. Deixou de pedir conselho. Deixou de ser um irmão ensinável. Deixou que o orgulho, a vaidade tomasse o coração. E quando você vai vendo, as coisas vão indo de mal a pior. De mal a pior. Porque nós estamos seguros na igreja. O Senhor falou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Nesse ambiente que o Senhor criou para que fosse a nossa salvaguarda, que é o baluarte da verdade. Aquelas pessoas que amam vocês. Nós precisamos nos amar cada vez mais, de um amor tão grande, que dá essa demonstração. Qual demonstração, irmão Israel? A demonstração de ter um coração ensinável. Isso é uma demonstração de amor. Irmão. É isso que a igreja precisa. É isso que nós precisamos. Ter coração diante do Senhor é ensinável pela sã doutrina. Que o que eu quero dizer com isso? Se alguém aqui um dia estiver ensinando algo que não está nas Escrituras, você pode ser o primeiro a se levantar e dizer, não, isso não é verdade. Por quê? Porque será uma salvaguarda para aquele que está falando. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da verdade. Nós não precisamos ser inchados no nosso ego. Nós não precisamos nos vestir tudo da mesma cor e orar na rua ali para que todos nos vejam orando. Nós não precisamos fazer uma marcha e sair tudo marchando para dizer que nós somos cristãos. Não, irmão, nós não precisamos disso. Isso os fariseus da época do Senhor Jesus já faziam e com coisas bem, bem bonitas. E o Senhor repreendia, não, vocês não podem ser igual aos fariseus, que vão para as praças. E hoje a igreja vai para a praça. E nada contra os irmãos que pregam na praça. Difícil é quando você vê aqueles que querem se mostrar nas praças. Os fariseus já alongavam seus filactérios. E quando eles jejuavam, passavam cinza na cara. Nós estamos jejuando. Não só isso, eles iam orar nas ruas em voz alta. Senhor! Berravam. Por quê? Eles queriam ser vistos. Tu riu, né, Juca? Porque tu berrou muito já, né, irmão? Mas quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a verdade nos liberta dessas coisas. E uma das coisas que você aprende, né, Juca, é que o Senhor não é surdo, irmão. Não, não. O Senhor, ele quer aqui, ó. Não adianta berrar uma mentira. Eu te louvo, Senhor, porque tu é o Senhor da minha vida. Mentira! O Senhor mesmo disse porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, não faz o que manda, então não é Senhor. Deveria estar berrando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um servo inútil e preguiçoso. Vai lá e berra isso, irmão, daí você vai. Eu sou um miserável, um desgraçado. Eita glória! Aí está berrando a verdade. Conheci a verdade e a verdade me libertou. Por misericórdia o Senhor me alcançou. E são coisas que nós aprendemos no decorrer do tempo cristão que o Senhor nos chama. E irmãos,
Nós vivemos nesse tempo perigoso. Esse tempo que não suportarão mais a sã doutrina, mas, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e com coceira nos ouvidos. Talvez eu estou pregando a palavra para você aqui, você está em outro planeta. E tudo bem. A palavra está dizendo que você está com coceira no ouvido e você está louco para sair daqui. E tudo bem. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Mas a palavra está sendo pregada. Um dia você vai ser o indesculpável. Você não vai poder dizer assim, não, Senhor, eu não escutei. Escutou sim, porque um dia, pelo meu espírito, eu te levei em tal lugar, e lá você escutou a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos guarde na verdade, nessa simplicidade, e que o Senhor possa levantar mais irmãos que tenham essa diretriz de vida de pregar a verdade, sabendo que custa tudo que nós temos, custa a nossa vida e que não dá lucro. Nessa terra não dá lucro, mas nos reinos dos céus dá lucro. Na partida de um irmão que pregou a palavra, é uma partida bonita, né? Uma partida de certeza. Ou seja, hoje eu vou me encontrar com o meu Criador, com o Senhor da minha vida. Que partida bonita. Que o Senhor nos dê graça. Senhor, nos dá graça, Senhor, para realmente ter uma partida bonita, Senhor, se o Senhor não vem nos buscar. Que o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito, Senhor, possa ser ministrado por essa tão simples palavra, Senhor. São tantos os perigos dessa vida, Senhor. São tantas as vozes desse mundo, Senhor. Tantos espíritos enganadores, ministros de Satanás, enganando o teu povo, Senhor. Afastando o teu povo da simplicidade e purezas que há em Cristo Jesus, Senhor. Nos livra, Senhor, de cair nesse mundanismo, nesse materialismo, nesse misticismo, Senhor, nesse unicismo, nessas doutrinas destruidoras do liberalismo, Senhor, da doutrina da prosperidade, Senhor, de coisas que não vêm do teu Espírito Santo. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda palavra maligna, Senhor, de toda informação que venha direto das trevas, Senhor. Que o Senhor possa resgatar o nosso coração, Senhor, de toda doutrina destruidora, de todo o espírito maligno, Senhor, que vem ministrando doutrinas destruidoras no meio do teu povo, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos ajuda a termos um coração aquebrantado diante do Senhor. Um coração ensinável, Senhor. Que nós sejamos realmente irmãos ensináveis pela tua palavra, Senhor. Não queremos, Senhor, sermos orgulhosos, prepotentes, Senhor, cheios de vaidade no nosso caminho, Senhor. Mas nós queremos realmente ser como o Senhor Jesus, manso e humilde de coração, Senhor. Queremos ser irmãos, terra, Senhor, terra fértil para a tua palavra, Senhor. E não uma terra rochosa, Senhor, nem uma terra de espinhos, Senhor, e nem aquela semente que foi semeada no caminho, Senhor. Queremos ser essa boa terra, Senhor. Essa terra cheia de humildade, Senhor, que produz frutos, frutos poderosos para mudar o nosso proceder, Senhor, nessa terra, Senhor. Nos ajuda pela tua palavra a sermos moldados, maridos segundo a tua palavra, Senhor. Nos ajuda pela tua palavra a sermos moldados, esposas pela tua palavra, Senhor. Ajuda os filhos, Senhor, a ser obediente aos pais, por obediência à tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar como família de Deus, povo, nação eleita, Senhor, sacerdócio santo, para que nós possamos sacerdotar, Senhor, na tua casa, Senhor. Não com uma humildade fingida, Senhor, mas com a humildade que vem do alto, Senhor, para que possamos caminhar segundo a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que somos irmãos cheios de defeitos, Senhor, mas nós te pedimos que nós possamos ser corrigidos pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender a ser corrigidos, Senhor.
que nós possamos ser exortados pela tua palavra, Senhor, e aprender a ser exortados, Senhor. Que nós possamos aprender a ser corrigidos e ser corrigidos, exortados pela tua palavra, Senhor, e repreendidos pela tua palavra. Nos ajuda a aprender a ser assim, Senhor, e mudar os nossos caminhos, Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor. Nós sabemos que há muitas vozes nesse mundo. Senhor, há muitas mentiras nesse mundo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor, por misericórdia, Senhor, nos ajude, Senhor, a pregar a verdade, Senhor. Não nos deixe cair em erros, Senhor, mas que o Senhor, pela tua misericórdia, nos mantenha no caminho que é a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, Senhor. E nós conhecemos a verdade, continuamos conhecendo a verdade e conheceremos ainda a verdade, Senhor. Nos ajuda a ter um coração ensinável, amoroso, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nos ajuda a pedir conselho, Senhor. Nos ajuda a vencer a barreira do orgulho, Senhor, da vaidade, da prepotência, Senhor, do egoísmo, e nos ajuda, Senhor, a nos colocarmos um pouco mais na dependência do Senhor, através dos irmãos, da nossa família celestial, que é a igreja, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento da verdade, Senhor, para que possamos experimentar com todos os irmãos a altura e a profundidade do grande amor de Deus, que excede todo o nosso conhecimento, Senhor. Tudo aquilo que conhecemos de amor, o teu amor excede, Senhor. Nos ajuda a compreender com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.